primeiramente, boa noite. Opa, boa noite. Boa noite a todos aí. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite aí nessa troca de ideias aí, nesse debate aí virtual, né? Mesmo em tempos de pandemia, a gente tem que estar estudando, conversando para poder oferecer o que podemos, né, na medida do possível, o melhor lá na ponta para os nossos alunos, né, para os nossos estudantes. Então, estava falando um pouco, né, do que eu conheço da sua trajetória. Eu acho que você tem mais propriedade para falar do que eu. Tenho como você falar rapidinho da sua trajetória? Tá conseguindo me escutar? Estou escutando. Legal. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? É sempre um prazer poder colaborar, bater papo com os pares, né? Principalmente do tema que a gente gosta muito, gosta de estudar, gosta de treinar, enfim. Bom, eu sou professor de educação física de formação, né? Tenho mestrado e doutorado na área. Especificamente um doutorado feito com o tema ensino das lutas para pessoas com deficiência e um pós-doutorado em pedagogia das lutas, né? Então, eu fui me especializando na questão do ensino com lutas no alto rendimento, já fui diretor de confederação, hoje eu sou presidente de uma federação da minha modalidade, e leciono na Universidade Federal Fluminense, né, no curso de licenciatura, e estou também no programa de pós-graduação da UERJ lá, orientando no programa, no mestrado e no doutorado. Bom, é isso, né? E o meu foco sempre é estudar a luta e, em paralelo, eu estudo o esporte adaptado, o esporte paralímpico. É isso. Rapidamente. Legal. Professor, tem alguma literatura que você gostaria de indicar aí para gente? Caso alguém queira se aprofundar um pouco no tema, você tem alguma literatura, alguma ou algumas? Tenho alguns livros, né, capítulos de livro que foram publicados aí desde 2013, quando eu comecei a botar esse material para fora, né? Então, em 2013, eu e a professora Carla Iwanaga, que trabalhou comigo na faculdade da cidade, nós organizamos um livro com 10 capítulos falando sobre aspectos multidisciplinares das artes marciais. Posteriormente, publiquei um livro sobre educação física e as lutas nas suas diferentes dimensões. Também tivemos colaboração 16, perdão. Né? Tem um livro de 2014 que é sobre a minha modalidade específica, é um manual teórico prático. Tem um capítulo de livro publicado no ano passado falando sobre as tradições das artes marciais e a teoria da invenção das tradições do Eric Hobsbawm. Tem mais algumas coisinhas aí, mas eu posso passar para o pessoal se eles quiserem depois. Deixa o meu e-mail, manda um e-mail para mim, eu repasso uma literatura para o pessoal, sem problema nenhum. É que aqui é muito rápido, né? A gente acaba esquecendo das coisas. É verdade. Professor, a gente entrar aqui, né, primeiramente com a questão da pessoa com deficiência e as múltiplas possibilidades na educação física sobre. Então, são duas perguntas para iniciar aqui. Primeiro, estão perguntando aí qual é a sua modalidade. Então, para você falar um pouco da sua modalidade e das possibilidades, né, para as pessoas com deficiência. Eu sei que é um tema bastante amplo, mas se existe essa possibilidade de trabalho com lutas em pessoas com deficiência. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aí o pessoal que está fazendo pergunta e dando um oi. Eu não consigo acompanhar, dada a velocidade do que vai entrando, né? As informações eu não consigo acompanhar. Então, mil perdões, pessoal. Pô, abraço para vocês aí. Obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas. Vou tentar responder todas ou a maioria delas. Vamos ver, né? Bom, pessoas com deficiência, na
verdade, é um campo extremamente novo no que diz respeito ao ensino, mas ele tem ele é uma área muito profícua, porque, na verdade, o grande desafio de trabalhar com pessoas com deficiência, sejam elas quais forem, é ao invés de você pensar nas limitações, você olhar. Nós conseguimos desenvolver uma série de estratégias e, basicamente, as estratégias são adaptação de conteúdos, adaptação de materiais, segurança do ambiente e adaptação do ambiente, adaptação de procedimentos pedagógicos, sempre voltados para a característica da pessoa. Então, estarmos principalmente na deficiência como uma característica. E sendo uma característica, nós somos capazes de adaptar toda a nossa estratégia pedagógica para trabalhar com os diferentes sujeitos. Né? Assim como você vai trabalhar com grupos especiais, que você tem que ter cuidados específicos, adaptações específicas. Para as pessoas com deficiência é o mesmo processo. É muito mais tabu, muito mais preconceito do que a inviabilidade de trabalhar com esse público. Eles são ótimos, é muito fácil trabalhar. E são ávidos por trabalhar com a gente. E interessante, né? Entrou aí um grande amigo que está aí, se ele puder dar um oi aí, falar alguma coisa, alguma experiência, Legal. será muito bem-vindo também. Ele está nos assistindo aí. Casca grossíssima também. E perguntaram sobre a sua modalidade. Você poderia falar um pouco da sua modalidade, professor? Bom, a minha modalidade, assim, eu treino arte marcial desde muito jovem. Eu comecei por volta dos 12 anos com karatê, treinei karatê, né? Depois eu fui para arte marcial chinesa, treinei Sandá, Wushu, muitos anos, e desde 94, 93, eu treino Chinese Wrestling, que é o Suai Jiao, ou seja, o wrestling chinês, né? Que é uma modalidade pouco conhecida no Brasil, que foca nas estratégias de agarrar e derrubar o oponente, sem ir para o solo, né? Não tem progressão no solo, é só projeção mesmo, né? E é uma das modalidades, ou é a arte marcial de mão desarmada mais antiga da China, né? Ela antecede, inclusive, o Kung Fu. E eu sou um cara que tem ido para a China desde 2000, com um professor que trouxe dos Estados Unidos, e aí, a partir de 2008, eu comecei a ir para a China com regularidade bienal, né, para treinar com os caras em Beijing, lá na capital. É isso. Deu uma travada aí, professor. Mas eu acho que foi agora, que soltou. Beleza. Tá? Alessandro também, Fandango, casca grossíssima do jiu-jitsu também, atleta paralímpico, campeão mundial também, embaixador também está presente. Né? Se quiser falar, fazer algum. Muito bem-vindo a sua informação, sua pergunta, tá, Alessandro? Legal. Professor, a gente está falando de iniciação esportiva, né? Uhum. E aí, nessa esteira da iniciação esportiva, a gente necessariamente, quando fala desse tema, a gente está falando de rendimento. No caso, né, para aqueles que ainda têm algum tipo de dúvida em relação ao conceito, rendimento são aquela quanto o esporte de entretenimento. Então, quando a gente iniciação esportiva, a gente necessariamente está falando apenas do rendimento, apenas do esporte competitivo. A gente traz também alguns outros debates na esteira aí o professor está encontrando a internet dele ficou preta, a coisa está preta, hein? Vou ver aqui se eu consigo melhorar isso.
Voltou a agarrar. Voltou a agarrar. Então, pessoal, enquanto o professor está resolvendo lá o problema, foi? Tá me vendo aí ou não? Tá dando problema na conexão. Eu acho que voltou. Voltou? Foi, foi. Agora tá legal. Foi. Conseguiu pegar a pergunta, professor? Diferenças para o alto rendimento, é isso? Sim. Isso, exato. Exato. Bom, eu vou fazer um cenário um pouquinho para a gente ir nessa direção, porque aí eu consigo amarrar isso bem, eu acho, né? A gente, para falar de iniciação ou de esporte de uma maneira geral, a gente tem que pensar que na atualidade nós temos diferentes personagens ou diferentes sujeitos que estão se aproximando do esporte, né? Então nós temos crianças, adolescentes, adultos, mulheres, pessoas com deficiência, idosos, grupos especiais, cardíacos, diabéticos. Então, esses múltiplos personagens, eles estão também em cenários diferentes, em locais diferentes, com objetivos vão pela questão da educação, como tem contato na educação física escolar e nos projetos, nas atividades extracurriculares, né? Muitos vão pelo lazer, enfim. E dentro dessa perspectiva, o esporte, como um cenário para esses personagens, ele acaba se tornando esse esporte de combate, né? Ou seja, a arte marcial acaba, nesse cenário, se transformando no que a gente chama de esporte de combate, né? Seja ele o judô, seja ele o wrestling olímpico, seja ele o boxe, seja ele o taekwondo, enfim. Na perspectiva de esporte de combate, eu tenho duas possibilidades de iniciação. E, na verdade, eu ainda não estou falando, eu estou falando da modalidade, mas eu não estou falando do alto rendimento ainda, né? Então, eu tenho duas possibilidades de iniciação. A iniciação precoce e a iniciação tardia. A iniciação precoce, aí é que começa a grande questão, ela é diferente da especialização precoce. Certo. A especialização precoce é quando eu forço a criança a desenvolver habilidades técnicas elaboradas em desacordo com a sua condição orgânica, com a sua condição psicológica, com a sua condição social. O Scaglia, o Revertilo, a Galati e entre outros, demonstraram já que essa especialização precoce ela é nociva para qualquer modalidade esportiva, no sentido de que você tem vida curta dessas pessoas. Ou seja, elas têm uma parábola de prática mais fechada. Ela alcança um nível de rendimento e depois ela cai e abandona o esporte. E o grande problema disso é que quando ela abandona o esporte, ela não abandona o esporte sozinha. Ela, por onde ela passa, ela não é um replicador da prática daquela modalidade. Ele sempre vai ter memórias ruins daquela prática. Por outro lado, se você desenvolve a iniciação precoce, ou seja, a iniciação é ofertar para aquele sujeito habilidades especializadas, dentro das suas possibilidades orgânicas, sociais e psicológicas de desenvolvimento da prática. Ou seja, eu apresento a modalidade, mas sem o compromisso do rendimento. E essa é uma fase muito importante, porque para a criança, né, e aí eu estou falando de iniciação precoce, eu estou falando de criança, né, a criança tem memórias prazerosas ligadas àquela modalidade. E quando eu consigo isso, eu tenho uma vida útil. Tá.
ela pode ser um praticante apenas da modalidade a vida inteira, ou ela pode ser um atleta de alto rendimento. Ou seja, essa iniciação precoce, ela favorece tanto a prática educativa, de lazer, social, para a saúde, quanto o desenvolvimento de habilidades e competências para o esporte de alto rendimento, né? Então, essa Uhum. base, esse processo de iniciação precoce, ele é fundamental para o desenvolvimento de uma vida longa, né? Uma longevidade dentro da modalidade fim que ela começou, né? Às vezes ela nem começou numa modalidade, mas o contato com as modalidades seja feita de maneira prazerosa e bem adequada à condição do indivíduo. Ou seja, o que há muito, né, e é uma coisa que a gente tem estudado bastante, é o ensino das modalidades de combate para a criança como se fossem modalidades, aulas para adultos, treinos para adultos, né? Isso Sim. acontece muito, né? Aí o cara põe aquele videozinho de um japonês pequenininho, ou de uma japonesa pequenininha, ou um coreano pequenininho, criança, fazendo habilidades fantásticas, e aí se esquece que aquele sujeito que está no vídeo pode ser um ponto fora da curva e que ele está inserido numa cultura completamente diferente da nossa, os adequados para a nossa sociedade, para a nossa cultura. Bom, Sim. dito E a isso, minha... pode falar. Não, não, pode ser. Não, continua. Pensei que tivesse terminado. Pode continuar. E aí, de que eu estou falando, na verdade? Eu estou falando de uma área de estudo que é a pedagogia do esporte. E a pedagogia do esporte aplicada às lutas, ou seja, é um campo novo de estudo da pedagogia do esporte que hoje a gente conhece como pedagogia das lutas. E aí é um modelo que a gente tem de organização, sistematização, aplicação e avaliação dos processos de ensino e conteúdos, né? Então eu tenho adaptações de conteúdos, materiais, estratégias de ensino, objetivos pedagógicos e ambientes que se desenvolvem esse ensino. E isso, fechei. Então Uhum. eu acho que a questão da iniciação, ela não tem vínculo direto com esses sujeitos. Sensacional. A memória afetiva, né, Sim. da menina, do menino, ingressando numa modalidade esportiva, ela é fundamental para que ela tenha continuidade, não apenas na questão da performance, não apenas para se tornar um atleta profissional, Uhum. mas sim para adquirir hábitos saudáveis de vida. Como você estava falando, como se fosse um adulto miniatura, um treino como se fosse sem a preocupação ali pedagógica, lúdica, para a criança que está em desenvolvimento, em determinado momento, ela parar, porque ela não aguenta mais aquelas ações motoras, né, repetitivas, né, às vezes descontextualizadas, às vezes a gente vê isso em vários projetos, em vários lugares. A criança é aquela fenômeno, né? Treina, faz, acontece, aí chega numa hora ela não quero mais, não quero mais. Isso é muito comum. Eu tinha visto um estudo há um tempo atrás que falava sobre isso, que nós temos muitos atletas, né, na base, né, no desenvolvimento, com resultados expressivos, mas vai chegando de especialização precoce, né, a iniciação de uma forma saudável, né, professor? Sim, exatamente. O grande obstáculo, né? O grande desencadeador quando se pensa em iniciação precoce, se acha que é especialização precoce. Na verdade, são duas coisas diferentes. Apresento uma modalidade para uma criança, né? Eu tenho que pensar como eu vou fazer isso. Não é chegar e
falou, olha, essa modalidade é assim lá no Oriente, estamos aqui mantendo a mesma coisa, o mesmo tipo de treinamento. Aí tem um discurso que enviesa o processo, né? Que aí acaba dando futuros atletas e diminuição da possibilidade de você ter mais atletas praticando aquela modalidade, seja ela qual for. Eu costumo dizer que nesse momento a criança ela tem que se apaixonar pela modalidade, né? Não é necessariamente aprender a modalidade, ela tem que se apaixonar pela modalidade. Exatamente. E toda modalidade esportiva de sucesso investiu pesado na iniciação precoce. Investiu nas categorias de base, vamos dizer assim, né? Que na verdade são as crianças. Sim. Pessoal, tem muitas perguntas aí, eu vou tentar de repente puxar algumas perguntas um pouco mais para em relação a ganhos, né, em outras áreas, em relação aos domínios do desenvolvimento humano, a iniciação precoce do esporte, como ela pode ser benéfica para o desenvolvimento humano, né, para aquela criança em desenvolvimento, né, em outras áreas? Eu acho que toda experiência humana ela é extrapolada para outros ambientes, né? Mesmo que você aprenda um esporte, o que você aprender ali, fatalmente você vai tentar fazer correlações com outras situações do seu cotidiano. Então, por isso que é tão importante as experiências positivas, né? A aprendizagem positiva, que é uma linha pedagógica que se desenvolve a sensação do jogo, é a sensação de fazer parte. E quando você faz parte sem ser excluído, porque toda a sua estratégia é pensada para um grupo heterogêneo, não para um grupo homogêneo, né? No sentido de reprodução, no sentido de padronização, você cria um ambiente tal que a criança começa a aprender a importância das relações, né? A importância dela ter uma prática específica, a empatia com o colega ou com o grupo, né? A sensação de pertencimento, identidade, isso tudo ela vai levar para fora, essa necessidade empática, necessidade de ter uma identidade de grupo, de fazer parte do grupo, de ser importante para o grupo, assim como o grupo é importante. A gente depende do outro para aprender a lidar com as nossas dificuldades, com as nossas limitações e com o nosso próprio crescimento. Então, entender que o outro é fundamental para o nosso próprio, a relação com o outro, né? Uma relação construtiva, ela é importante para o nosso crescimento e para o crescimento do outro, isso você leva para a vida inteira. As questões fisiológicas, motoras, isso a maioria dos esportes dão, cara. Isso aí já está posto pela literatura, né? Falar, não, o esporte é bom desde que ele seja bem conduzido na sua prática, no seu ensino, na sua aprendizagem. Sim. Às vezes a gente tem a ideia, né, que por fazer parte do grupo, existe uma hegemonia ali, né? O grupo ele é todo igual. E a gente costuma tratar esse grupo de uma forma, mesmo que a pessoa individualmente, né, ela tem uma característica e no grupo ela assume uma outra característica muitas vezes, e o grupo tem uma característica, mas dentro de todos os grupos existe essa individualidade. E a gente tem que estar atento e preocupado com essa individualidade, porque em vários momentos ou a gente vai superestimar alguns e uma meta ficar monótono, né? Então, você tem algum recado, alguma fala para a gente estar mais atento às nossas turmas enquanto essa perspectiva? Eu acho que tem literatura que fala sobre isso, que é o que eu acabei de citar para vocês,
que é o game sense, né? Que é o jogo pela sensação, é pela percepção. Então, toda vez que você tem uma atividade, você tem que... Enquanto para alguns uma atividade é mais difícil, para outros é mais fácil. Você tem que ir regulando isso dentro da própria aula. A gente tem um planejamento geral de plano de curso, plano de unidade, plano de aula, mas dentro da aula a gente não pode engessar esse planejamento. Ele tem que ser flexível no sentido de que os problemas elas ocorrem durante a aula e é na aula, ali naquele momento, que eu tenho que fazer a intervenção, fazer os ajustes, fazer as modificações que são necessárias para aquele momento. Ou seja, não posso dar aquela aula e ficar conversando, olhando para o celular ou achando que, não, daqui a pouco ele aprende. Não, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Cada um tem uma maneira diferente de aprender e todos nós temos uma maneira muito particular de aprender as coisas, né? Então, professores têm que estar atentos a essas questões que estão vinculadas às diferenças que são apresentadas por essas pessoas, né? Então, a aula ela é um momento de interação e de entendimento. Relaxado, está tudo bem. Não, às vezes tem coisas que a gente nem está vendo e está rolando na nossa aula. E por desatenção, a gente perde essas oportunidades de fazer intervenções específicas para fazer ajustes que são importantes para aquele aluno que tem mais dificuldade, que está com alguma deficiência ou algum problema ou alguma limitação. Eu acho que é isso, é a atenção no momento da aula, né? E fazer os ajustes durante a aula mesmo. Sim. E como isso é importante, né? Não apenas em projetos, em academias, na escola. Eu tenho uma experiência, né, na escola, uma não, algumas, né? Está aberto, está atento, sim, que você começa a ter a possibilidade, o aluno, o estudante, ele permite entrar no seu mundo, no seu ambiente, né? E nessa hora que a gente observa muitas vezes a questão do bullying acontecendo, porque às vezes no meio de uma sala de aula lotada, às vezes o professor ou não vê, ou então é mais fácil que não veja, porque senão fica mais difícil. Então, às vezes nas nossas aulas de educação física ou nas nossas aulas de luta, debate e discutir. Já vi, né, quando a gente eu já parei a aula e fiquei a aula o tempo inteiro e não teve a atividade física e sim a conversa. As pessoas se mostrarem, né, cortando, a pessoa começar a mostrar que estava se cortando, a gente começar a observar peito, né? A gente problematizar essas questões. Exatamente. Mas aí é uma coisa que dando aula interfere nessa possibilidade de você ver o que está acontecendo no meio dos alunos. Então é importante o professor, durante a aula, estar circulando entre os alunos. Ele não pode ficar num ponto fixo, porque se ele ficar num ponto fixo, ele não vai ver todos, não vai ver tudo. É importante ele ir enquanto ele está dando aula. Isso é muito importante, porque é ali que ele consegue perceber nuances muito importantes naquele momento, e você consegue fazer essa problematização e construir ali uma experiência positiva para os alunos. Isso é uma estratégia pedagógica e também comercial, né, professor? Porque, às vezes, você chega numa academia, você vai se matricular na academia ou num projeto. Aí está lá o professor sentado naquela cadeirinha branca. É o trono. Fica no trono, às vezes até para demonstrar a posição, falar, ele sentado no trono fica, fala, ô fulano, pega ali o fulano ali, ó, faz a posição tal ali, e se alguém te dá, e não sai do trono. Como isso é uma estratégia comercial,
extremamente negativa para os profissionais de lutas, né? Sim, 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 sim. Ele demonstra um desleixo, uma desconsideração por aquele aluno, né? E o aluno se sente desvalorizado, porque o professor não deu atenção a ele, e é importante, você só aprende na relação. Você tem que ter uma relação para aprender. É, sim, 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 sim. Alguém aqui atrás falou do Valon, é essencial realmente a afetividade, sem sombra de dúvida. Em relação à prática esportiva, os desafios que aparecem nas aulas, a questão da autoestima. A gente tinha como a gente relacionar a questão da autoestima com o desafio, com o reforço positivo e negativo. Tem como a gente trabalhar um pouco essas questões, falar um pouco mais sobre isso aqui, professor? Aí é Skinner, né? Reforço positivo, reforço negativo. Sim, Skinner. Exatamente. Eu acho que o reforço positivo ele é sempre importante, né? Mas eu não posso perder de vista a orientação. O elogio pelo elogio somente não é crível para o sujeito. Eu preciso elogiar o esforço. E aí uma coisa muito importante dessa abordagem, né, de colocar desafios que são realizáveis com esforço e não colocar desafios impossíveis, porque isso desmotiva. Exato. Então, a questão da autoestima está ligado à conquista. O professor definir esses desafios a partir do público que ele está vivendo. Então, ele não pode não ter uma turma e não conhecer os seus alunos e conhecer as suas capacidades. Aquilo que eu falei do aluno com deficiência, ele se aplica a qualquer um, na verdade. Não é exclusivo do aluno com deficiência, do praticante com deficiência. É do ser humano. Cada pessoa tem a sua limitação, consegue avançar a partir de determinado estímulo e o professor possíveis de serem realizadas, mesmo que com um esforço a mais que aquele aluno tenha que aplicar no processo, né? Então, isso, se você, o aluno, não consegue atingir aquilo que você propõe, a autoestima dele fica abalada, não tenha dúvida disso. Então, se eu relaciono desafio realizável com autoestima, obviamente que eu estou sempre favorecendo a autoestima desse aluno. São muito direta, assim, né? E aqui tem uma pergunta, né? Como, né, sobre a autoestima, como trabalhar essas dificuldades, né, sem desmotivar os menos habilidosos? Então, eu tenho um exemplo que é o seguinte. Vamos pular uma corda. Estou lá no tatame, vamos fazer uma situação hipotética, né? Estou no tatame. E aí eu tenho uma atividade que é mergulhar por cima de uma corda. E eu tenho vários alunos de níveis diferentes. Eu coloco a corda na mesma altura para todos. Tem como. O que eu faço com a minha corda? Que altura ele vai saltar? Então, no mesmo exercício, eu tenho graus de exigência e dificuldades diferentes. Isso é só um exemplo, né, que eu faço. Tem muita atividade com corda nas aulas de luta. E saltar é um dos elementos que está lá dentro das lutas. Saltar e rolar, pular e chutar, pular e socar, pular e girar, né, saltar e girar. Então, eu tenho que pensar que eu não posso botar o mesmo nível de dificuldade para toda a turma. Eu tenho que oferecer possibilidades de que o aluno até possa escolher, pô, eu vou primeiro aqui,
mas se ele consegue aqui, aos poucos ele vai migrando para cá e sozinho ele vai tentando outros desafios e ele vai achar ali o limite dele e não vai se frustrar. Então, assim, Porque, é aplicar esse pensamento nas diferentes atividades que eu planejo para minhas aulas. e tentar fazer com que o aluno, lá mais à frente, que o aluno tem que ser avaliado em relação ao ganho que ele teve, não em relação ao outro colega que de repente tem uma habilidade, né, um pouco mais desenvolvida, né? Perfeito. E isso tem que estar claro para o aluno. Eu não posso fazer só para mim. Eu tenho que mostrar para o aluno que eu estou fazendo desta forma. Ele tem que entender Sim. que ele está trabalhando ele, as limitações dele, os objetivos dele e o tempo dele, que é diferente do outro. Então, isso é muito importante. Às vezes tem programas de treinamento que falam assim, não, você vai ser instrutor em X aulas, você vai passar de faixa em 60, 30, 20 aulas. Cada aluno vai aproveitar aquela aula de uma maneira diferente. Como é que eu consigo padronizar? Mas talvez eu não estou considerando o tempo de aprendizado necessário. Para se aprender determinado conteúdo, para alguns alunos eu preciso de 2 aulas, para outros eu preciso de 5, para outros eu preciso de 1. Então, quando eu coloco tudo dentro de uma caixinha e tento enfiar as pessoas ali, eu estou padronizando uma coisa que não é real. Eu não estou considerando as diferenças dos alunos que estão vindo para mim. E, obviamente, isso tem um efeito comercial negativo, que é a perda dos alunos. Né? Verdade. Perguntaram aqui, você falar um pouco de iniciação tardia, eu não entendi muito a pergunta, mas se você pegou esse... Usando o meu exemplo, tá? Tá. Iniciação tardia é você entrar numa modalidade com idade avançada, diferente daquela que talvez fosse o ideal para você começar. Né? Então, qualquer pessoa pode começar qualquer modalidade em qualquer tempo. Né? Então, vamos dizer que adultos, idosos comecem a praticar. No caso meu, eu fui a uma academia de jiu-jitsu, que eu sempre quis treinar jiu-jitsu. Eu acho que o jiu-jitsu é uma prática que completa a minha modalidade. Treinei muito trocação, muitos anos, agora estou no negócio de derrubar e acho que o chão é interessante. A gente já conversou sobre isso, mas é um exemplo clássico. E aí eu fui numa determinada academia, né? Primeira aula de jiu-jitsu, academia até, não vou dizer o nome aqui, porque fica feio, mas academia, né, respeitada, famosa e tal. Achei que, né, por ter lá uma historicidade naquele grupo, eu ia fazer minha iniciação tardia no jiu-jitsu e ia ficar feliz da vida e ia continuar praticando até hoje. Eu cheguei lá, eu e a minha esposa, chegamos lá, né? Minha esposa adora jiu-jitsu também e tal, já praticou bastante. E aí eu fui para a aula. Aí os caras, o professor estava com um atleta, né, falando lá de uma posição que ele perdeu a luta no último final de semana no campeonato. Aí eu, quieto na minha, fiquei, não falei que sabia nada, que não sabia, não sei nada. Estou aqui, faixa transparente aqui, vim aqui para aprender, né? Pergunta de nada, não, faz a aula introdutória aí, vamos embora. Aí eu fui fazer a aula introdutória, óbvio, né? Empolgado e tal. E aí parou o aquecimento daqueles aquecimentos de atleta, né? Eu já com meus 52 anos na época, eu falei, vamos embora, né? Eu treino um pouco, né? Mas apesar de ser diferente, a exigência fisiológica daquela modalidade, diferente da minha, mas eu fui lá, né? Vamos lá, né? Preparo físico mais ou menos e tal. Aí, porra, morri, né? Obviamente, aqueles primeiros 20 minutos, meia hora ali, que eu nem sei, o tempo não passava. Abafou. Aí,
Beleza. Aí, vamos lá. Posição, ó, essa posição aqui é a posição que ele perdeu a luta lá, não sei o que. Eu falei, pô, cara, mas... Eu, na minha cabeça, eu não falei nada, fiquei quietinho. O bom cabrito não berra. Fiquei quietinho. Aí, a posição da luta, do campeonato, não sei o que, faz aí fiquei, o cara passou a posição, vou fazer a posição, né? Vou fazer o quê? Vou fazer a posição. Mas, pô, não tinha um negócio mais facilzinho para eu aprender, para eu ficar feliz que ter conseguido, não? Aí, beleza, aí tudo bem. Aí, não, agora eu rola. Eu falei, hã? Eu rola. Eu falei, tá bom, rola. 5 minutos. Aí me jogou na mão de um garoto lá, né, voando. E aí, obviamente, que pô, fui sufocado, finalizado de todo jeito. Aí, depois fui para um outro cara que era um faixa marrom. Aí, mais 5 minutos, que deu gás, né? Cabo gás. Valência física para aquela modalidade não tinha nenhuma, né? Não tinha nenhuma proximidade com a modalidade. Ou seja, saí dali, nunca mais voltei. Não volta. Então, a iniciação tardia, que era o que eu fui buscar, né? Aprender uma modalidade nova, numa idade que não é adolescente, criança, né? Virou um pesadelo. Então, a iniciação tardia, assim como a iniciação precoce, ela precisa ser pensada pedagogicamente no sentido de complexidade para aquele sujeito que está vindo pela primeira vez aprender uma modalidade nova. Então, ele não sabe nada, assim como a criança que vem não sabe nada. Só que a diferença é que receber uma estrutura, uma organização, uma sistematização. Eu tenho hérnia de disco. O cara não me perguntou nada. Eu treino bem, tô hérnia estabilizada e tal. Faço bastante exercício para organizar o core e tudo. Mas o cara não sabe. Ele não sabe se eu sou cardíaco. Ele não sabe se eu sou diabético e tenho uma hipoglicemia lá, caiu duro, desmaiado. Não fez anamnese nenhuma comigo, não pensou em mim como sujeito que está ali querendo iniciar a modalidade. O que aconteceu? Perdeu 2 alunos. Eu e minha esposa, não voltamos nunca mais. Então, isso acontece? Pra caramba. Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque o cara não entende iniciação tardia e eu tenho que dar um tratamento pedagógico para o conhecimento que eu tenho disponível para atender esse público que quer vir pela primeira vez. E aí eu não perco o aluno, eu ganho. Se o cara me ganhasse, ele ia ganhar não só 2 alunos, ia ganhar muito mais, que eu saio trazendo amigo. Eu conheço muita gente que gosta de luta, que a gente treina junto. O cara perdeu. E assim perde, né? E aí eu não consegui uma iniciação tardia no jiu-jitsu. Aí eu fui treinar a luta olímpica lá com o Flávio. Foi tranquilo? Foi tranquilo? O cubano quase... Ângelo. É verdade. Quase morri. Muita acrobacia, né? Não, eu falei, cara, eu não vou fazer isso não, eu tenho área de disco. Não tem problema. Eu falei, tem sim. Só tem. Depois você pergunta pro Flávio, depois você pergunta pro Flávio como foi a experiência. Você vai dar risada. É fogo, foi né? Legal, mas foi outro ambiente, foi legal, foi interessante. Sim. Mas essa atenção que a gente tem que ter. Eu tirei meu filho do judô na época que ele estava no judô. Queria entrar no tatame, né? Aí eu falei, não precisa entrar no tatame não, fica tranquila. Só depois, ó, boa noite, professor. Um abraço. Não volta mais. Né? É isso. Isso acontece todos os dias. É isso aí. Né? E aí, professor Canibal. Às vezes você perde o aluno não só para a sua academia, você perde o aluno da modalidade. Ele liga essa experiência à luta. E aí vai para outro esporte, que não é luta. Então, a
luta perde. A luta Sim. Professor Canibal, aí, a iniciação, iniciação precoce de ganhos no aspecto cognitivo, né? Você tem alguma fala ou a gente passa para a próxima pergunta? Não, eu vou falar rapidinho, né? Tá. Normalmente a gente divide as dimensões de aprendizagem em procedimental, atitudinal, conceitual. E aí é conceitual no aspecto cognitivo. Mas isso é uma divisão didática apenas, para a gente entender os processos. Sim. Para entender as ênfases. Mas a gente tem aprendizado global. Quando você aprende um conceito e você consegue aplicar aquele conceito, vários elementos do seu corpo estão juntos, né? Então, quando você... na capoeira, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da capoeira. Quando você ensina a ginga pela primeira vez e a criança olha, ela primeiro elabora aquilo cognitivamente. Ela entende o movimento primeiro na cabeça. E aí ela vai tentar a partir dessa percepção dela. Então, aquele primeiro momento que a gente acha, não, está errado, na verdade não está errado. É o como ela entendeu, e aí como ela manda a mensagem para o corpo tentar o tempo, ensina de novo, vai dando feedback positivo. Ou seja, olha, isso aqui, vamos tentar isso aqui para ver se melhora um pouquinho. E vai fazendo experiências para a criança cognitivamente entender o movimento. E aí o movimento sai, e depois esse cognitivo, na verdade, ele desaparece em função do entendimento, né? Ele não raciocina mais o corpo, né? Então, essas coisas, elas são interligadas, muito interligadas, assim, né? Então, sempre que você explica um conceito, explica um movimento, o primeiro entendimento é cognitivo, não tem jeito. Depois vai pro motor. Vamos para frente? Sim. Posso, eu respondo de novo. Sim. E a nossa preocupação, né, com a nossa fala, né, ela é muito importante no momento da aula. Você falou em um ponto, né, perfeito. Tipo, as pessoas têm a ideia, né, de que o erro é um processo antagônico ao do acerto, né? Tipo assim, errou é contrário ao acerto, mas não. O erro faz parte do processo. A criança escuta aquilo tá errado tantas vezes, chega uma hora e fala assim, não quero mais fazer. Quem é que gosta de toda hora falar, tá errado, tá errado, tá errado? Então, a preocupação de como falar, deixar de corrigir, e sim, é o cuidado com a fala, né? Isso, exatamente. É o reforço. Olha que legal, você avançou, mas vamos tentar diferente um pouquinho, vamos mudar só um pouquinho aqui. Vamos ver se assim fica melhor. E você vai levando a criança, vai levando o seu aluno, qualquer aluno, né? Esse cuidado que o professor tem que ter, né? Às vezes eu brinco muito com os alunos, né? Mas tem aluno que não gosta, né? Mas fica chateado que às vezes eu brinco e tal. Mas é isso, é tentar se aproximar com a fala, né? Não dizer aí igual aquele mestre oriental bate com chinai nas costas do aluno. Pô, cara, estamos no Oriente não. Não dá. Não estamos no Oriente não, estamos no Brasil, pô, vamos trabalhar com verdade. brasileiros, né? Nosso coração é muito mais afetivo, mais amoroso, né? Outra história, e nem por isso a gente deixa de ser lutador bom, já viu aí ser igual ao oriental, não. A gente é isso mesmo, mais afetivo, verdade. Parcimonioso. O professor falou que respondeu. A resposta foi boa. Respondeu. Legal, obrigado. Agora, ó, a gente consegue.
Tá bom. Né? Primeiro, em relação à aula, como intervir quando a gente falou um pouco mais, né, mas de repente estender um pouco esse debate. Intervir naquilo que está sendo feito de forma equivocada ou ainda não está certa. Desde o movimento até mesmo no comportamento. Por exemplo, fulano está batendo no fulano, brigando com o ciclano, então, ou ainda não completou aquele movimento da forma ali, com um nível considerado bom. De que forma a gente intervir ali? Porque acontece muito daquilo, né? Através de punições, né? Isso é muito comum nas lutas. 10 flexões, como isso pode auxiliar, como isso pode atrapalhar, isso é neutro, qual é o pensamento em relação a essas ações? Eu acho que com relação ao movimento, né, eu acho que sempre vai depender do aluno, depender do movimento. Então, talvez uma estratégia seja voltar ao mesmo movimento numa outra aula. Pouco a linha, mas eu tenho uma outra pergunta. Vamos lá. E aí quem for lembrando vai perguntando e vai levantando a bola. Tá. A avaliação é um tema complexo, tanto na educação, na educação física e nas lutas. Você tem alguma ideia em relação a esse processo avaliativo? O que deve ser preconizado? Porque as aulas, né, elas a todo momento acontecem e existe ali a necessidade de se avaliar, não em relação ao grupo, mas em relação ao aluno mesmo, o que ele está evoluindo em vários aspectos, não apenas na evolução das lutas. Em relação a isso, professor, o que você tem a compartilhar com a gente em relação à avaliação no universo das lutas? Avaliação é sempre um processo que está ligado ao objetivo que você definiu para a sua aula, para o seu plano de unidade, para o seu curso. Se você não tem um objetivo pré-definido para a sua intervenção, avaliar é impossível. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o que você quer que o aluno demonstre como comportamento, ou não só como comportamento social, mas como comportamento motor, como comportamento cognitivo, enfim. Precisa ter claro o que você quer ensinar, precisa ter claro o que você quer que o aluno absorva, apreenda, discuta, reflita. E a partir daí eu consigo avaliar se ele alcança isso plenamente, parcialmente, não alcança. E outra coisa importante é que a avaliação ela é um mecanismo para você se reorganizar enquanto processo pedagógico, né? Então, o aluno é o cara que vai dizer, talvez tua estratégia de ensino está equivocada. Então, assim, eu entendo a avaliação como um elemento que faz parte do processo e que nos dá o feedback se a gente está caminhando corretamente ou não em direção ao objetivo pré-estabelecido. Né? Então, se eu não tenho objetivo para minha aula concreto, eu avaliar não faz sentido. Por isso que é importante, né, haver um plano, né, para quem de repente não tem essa familiaridade com o assunto, né, tentando deixar aqui mais claro. Existe a necessidade de ter um plano de curso, né, durante um período, por exemplo. Qual é a meta que eu quero atingir nesses 6 meses? Qual é a meta que eu quero atingir nesse 1 ano? E dentro do plano de curso, a gente fragmentar essas metas, né, em planos de aula, e isso tudo está muito claro, porque é muito ruim para você, né, para o aluno chegar num lugar e ele não tem ideia do que vai acontecer. Isso atrapalha até no processo de ensino e de aprendizagem, porque a partir do momento que eu entro numa aula e eu sei o que eu vou fazer, eu me preparo para aquela aula. Então a gente vê hoje,
em diversas academias, né? Fazendo, ó, a semana é de passagem de guarda, a semana é de queda, a semana é disso aqui. E as variações dentro daquela semana. Então, se a pessoa tem isso definido, se o professor tem isso definido, o plano dele, qual é o plano de curso ligado ao objetivo dele, né? E aí a gente vai desmembrar esse objetivo nas aulas, né? E se possível, deixar exposto para que o aluno entre, que isso vai trazer mais satisfação e vai trazer uma compreensão maior para que ele possa entender e ser agente, né, nesse processo, né? E não de uma forma passiva, ele vai fazendo só reproduzindo. Não é isso, professor? Aí a gente vai ter a nossa avaliação em cima disso? Sim, sim. Inclusive, você vai ter oportunidade de, no meio do processo, fazer a sua intervenção, fazer seu ajuste, porque você está com o objetivo o tempo todo na cabeça. E ao passo que o tempo todo você está avaliando se aquele objetivo está avançando, se o aluno está avançando na direção do objetivo, se ele está tendo dificuldade. Então, é uma avaliação de processo, né? Que é diferente da tal da avaliação de exame de faixa, né? Que ali é uma culminância. Eu acho que quando o aluno já chegou ali, você já sabe que ele chegou ali, que pode ir para aquele exame, porque aquilo é um ritual de passagem, é um ritual só. Porque a avaliação ela tem que ser no processo, durante o processo de ensino-aprendizagem. Obviamente baseado nos objetivos pedagógicos que você definiu. Sim. A gente estava falando aqui, depois foram lembrando aqui a gente, que você estava falando sobre a pessoa acima da média, o prodígio. Pegou aí, lembrou? Não, porque tem uma pergunta que já está rolando ali, né? Já vi essa pergunta 2 vezes. Né? Não, e o prodígio? O prodígio é o aluno com condições especiais de aprendizagem, né? Eu acho que ele pode ser um grande parceiro do teu processo. Principalmente se você fizer o jogo de que ele te ajuda em algum momento, você capta ele para fazer uma demonstração, uma tarefa de liderança. Então, você vai dando a ele algumas responsabilidades em relação ao grupo, para que ele não se sinta destacado do grupo como alguma coisa que é muito boa e não tem que estar envolvido com o grupo. Então, os prodígios, a gente tem que achar caminhos para relacionar, integrar ele ao grupo no sentido de que ele é representativo para o grupo e que ele é importante para o grupo, mas não é importante sozinho, ele é importante no grupo. Então, isso é muito importante você destacar, né? Você tentar capturar o seu aluno para isso. E, obviamente, aí você tem que avaliar se é mais interessante para ele ir para uma turma mais avançada. Porque, assim, eu tenho uma heterogeneia nas turmas, mas eu também não posso ter uma heterogeneia díspare. Por exemplo, eu tenho um aluno de 6 anos com um aluno de 10 anos da mesma turma. Isso não faz sentido, né? A não ser que você não consiga. Aí você vai ter que vai fazer milagre para ajustar o conteúdo para esses 2 extremos, né? Mas se você tem uma organização de turmas por faixa etária, por desenvolvimento ou motor, ou cognitivo, ou afetivo, e aí você tem vários critérios para fazer essas avaliações de desenvolvimento, né? Se você tem capacidade, se é fácil para você fazer isso, é melhor, talvez, às vezes, tirar o aluno de uma turma e botar em outra. Mas também não pode botar numa turma que seja muito díspare para cima. E, enfim, né? Ele é prodígio num grupo social específico, mas talvez ele seja o pior de todos num outro grupo. Então, a gente tem que ter muito cuidado para fazer essas mudanças. Eu sempre acho que vale a pena envolver ele com a turma que ele está, né, no sentido dele ajudar os processos que acontecem nas aulas, né? Isso tem um sucessinho aí. E ocorre um risco, né, também da gente queimar algumas etapas, né, professor? Porque, de repente, esse aluno é muito acima da média, isso acontece às vezes, né? Naquela faixa etária, e ele fala assim, nossa, ele está pegando todo mundo. E aí, não, vamos botar ele para treinar com os adultos. Só que o desenvolvimento ali, ele não está ligado apenas ao gesto motor ali, e sim, ele é muito mais amplo. Então, ele vai queimar uma etapa
e que provavelmente lá na frente isso vai fazer falta ou até mesmo ele pode regredir e voltar a essa etapa queimada. E aí, certo? uma das estratégias que você tem que implementar nessas aulas com esse tipo de turma são atividades que não tem nada a ver com o que ele é muito habilidoso em fazer. E aí eu trago ele um pouco para baixo no sentido de colocar ele junto com a turma, não separo. Ele não se separa, ele junto, e ele percebe que em algumas coisas ele é muito bom, mas que em outras ele não é tão bom. Eu tenho diferentes maturidades, diferentes níveis de desenvolvimento em diferentes aspectos do sujeito. Então, não posso achar que ele é muito bom nas habilidades motoras e no resto ele pode ser totalmente imaturo para fazer essas mudanças. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? O sujeito não é um pedaço, ele é um todo. O Vinícius Amaral, o professor Vinícius Amaral, né, da GameFight, né? Ele está falando para utilizar aqui o interrogação, só que eu não sei utilizar isso aqui. Eu apertei aqui, não tem pergunta nenhuma. Não sei se é alguém que tem que apertar e fazer a pergunta, eu vou ficar olhando aqui, né? Um outro professor aqui atrás falou em relação à avaliação que ela deve ser flexível. Na verdade, a própria aula, o próprio plano de aula, ele deve ser flexível, né? Você deve ter um plano na cabeça, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, se eu não sei o que eu vou fazer, qualquer coisa que sair tá bom. Então, depois não vai reclamar se perder aluno ou se o aluno não conseguir compreender o que você está passando. Então, eu tenho que ter um plano. Só que, às vezes, ele não acontece do jeito que a gente imaginava. E aí a gente tem que ter essa flexibilidade. Não é isso, pessoal? Perfeito, perfeito. A flexibilidade, eu sei onde eu quero chegar. Agora, qual o caminho que eu vou trilhar? Eu lá com os meus alunos lá da UF, eu costumo falar o seguinte, né? Quando eu estou na UF, né? Eu moro no Recreio e dou aula lá na UF, lá em Niterói. Aí eu falo para eles, galera, minha meta é voltar para casa. Eu tenho que chegar no Recreio. Esse é meu plano de hoje. Depois que eu acabar aqui, eu vou pro Recreio. Eu tô aqui de carro. Mas meu carro quebrou. Meu plano original era voltar para casa de carro. Se o carro quebrou, eu faço o quê? Sento, choro? Não, eu mudo o plano. Eu vou chegar em casa. Pode demorar mais. Podem ser por outros caminhos. Mas eu vou chegar. Então, o plano, ele é sempre o roteiro inicial, que no meio do processo, dependendo dos acontecimentos, eu vou modificar à medida que for necessário para eu chegar no meu objetivo. Se eu tenho objetivo definido, o processo é fácil, não é difícil. Certo. Você tem mais alguma consideração, alguma bola aí que você queira levantar para a gente? Que a gente está chegando já, né, no momento final. Acho que não. Acho que a gente falou bastante de iniciação. Acho que a gente gastou bem isso aí. Plano A, plano B. Se alguém tiver alguma... Plano A, plano B. Isso mesmo, isso mesmo. Algumas perguntas. Quando começa a ficar mais lento, eu consigo pegar aqui alguns comentários. Sim. Então, pessoal, a nossa proposta, alguém pode trazer uma pergunta, a gente para, ou então se lembrar de alguma coisa, a gente para aqui também, mas a nossa proposta inicial é ter 1 hora, né, de bate-papo, para não ficar muito, né, às vezes puxado, e também quando cai, as pessoas não voltam direito, até que voltaram bastante, né? Acho que o papo foi bastante proveitoso, né? Queria agradecer novamente, imensamente, sua disponibilidade, professor. Acho que o papo foi excelente, bastante construtivo. Isso vai efetivamente auxiliar a mim e os outros professores na Escola de Lutas. E gostaria de agradecer a todos vocês que participaram. Obrigado mesmo pelas perguntas, pelo empenho. Manda um aviãozinho aí para o colega para assistir depois. Tem um aviãozinho embaixo, manda um aviãozinho. E na quinta-feira, às 9 horas da noite, quinta-feira que vem, sempre terça e quinta-feira, nós teremos o professor Júlio César, da GF Team, aqui um grande nome. Eu acho que vai ser uma outra aula aqui também. Obrigado, professor. Considerações finais? Bom,
Eu agradeço aí a oportunidade de bater esse papo aí, né? Foi bem legal, assim. É sempre bom falar de ensino das lutas e da aprendizagem. Para mim é muito, muito legal, uma oportunidade muito boa. Eu me disponibilizo, o pessoal que tiver interesse de conversar comigo depois, eu, sei lá, posso botar meu e-mail aí, me procura no WhatsApp, enfim. Deixa eu botar aqui, vou escrever meu e-mail aqui para a galera. Uhum. Qualquer coisa, a galera manda um e-mail para mim, se quiser bater um papo, tirar uma dúvida, tem pergunta que ficou pendente aí, posso responder depois, com calma, e a gente consegue conversando, ok? Obrigado pela oportunidade, estou à disposição sempre. E os grupos de estudos, professor? Bom, eu tenho É um grupo aberto? de pesquisa lá da UF, né, que trata da pedagogia das lutas e os aspectos socioculturais das artes marciais. A gente tem processo seletivo de 6 em 6 meses para o grupo, porque senão não dá conta, né? E aí, como a gente está parado nesse momento, eu estou fazendo só as reuniões online, né? Então, vamos esperar para voltar aí o currículo normal, a vida normal, e a gente vai de novo abrir um processo seletivo, eu acho que no final do ano, para o grupo, para o ano que vem, porque esse ano está meio difícil, né? E o pessoal que quiser conhecer a minha modalidade, pô, vou botar aqui o site aqui. Agora é propaganda. Isso aí. A gente está aqui com 40 pessoas em média, batemos 50 e pouco, e no giro aí deve estar aproximadamente 200 e tal, que é o que Legal. acontece. Até amanhã. Legal. Então, beleza. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado, professor, obrigado, pessoal. Até quinta-feira à noite, às 9 horas da noite, com o professor Júlio César da Jeff Team. Obrigado.